Fórum Mídias de hoje, 20 de janeiro de 2025, dia do padroeiro da minha cidade, aqui, São Sebastião do Rio de Janeiro. Aqui, hoje é feriado aqui no Rio, com um calor danado que tem feito. Hoje até que não está muito, não, por enquanto. Daqui a pouco vai. Ontem bateu 47 no calor aqui. Bolsonaro, isso aqui é o que vimos o final de semana inteiro, né? Bolsonaro chora no aeroporto por ser impedido de ir à posse de Trump. Ele e a mídia dando essa cobertura, que é exatamente o que ele quer. Aí está ele chorando. Aí a pergunta que nós vamos fazer aqui é: por quem chora o Bolsonaro? Por quem ele está chorando? Isso aqui é um tweet fixado lá no perfil do Bolsonaro na Rede X. Declaração do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. A decisão de hoje de Alexandre de Moraes de negar o pedido do presidente Jair Bolsonaro para comparecer à histórica posse do presidente Trump é uma grave decepção, não apenas para o presidente Bolsonaro, mas para os milhões de brasileiros que ele representa e para a duradoura amizade e tal. Essa decisão é mais um exemplo do contínuo uso de lawfare, ativismo judicial contra Bolsonaro, ou seja, ele é acusado de inúmeros crimes, ainda está acusado de ser perseguido pela justiça. Está dizendo que está havendo o uso sistemático da justiça para neutralizá-lo como adversário político nos tribunais, para não enfrentá-lo nas urnas. Essas ações não têm a ver com justiça ou com a prevenção. Como não tem a ver com justiça? Ele é acusado de roubo de joias, falsificação de vacina, tentativa de golpe de Estado, inclusive com o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E ele diz que está sendo perseguido. E que esse tipo de coisa seja permitido estar acontecendo ainda, prova de que ele não está sendo perseguido, porque senão ele já estaria preso por fazer esse tipo de declaração. Ele continua solto e fazendo esses comentários, depreciando a justiça que o está julgando. Está chamando o juiz de persegui-lo. Não é? Aí fala, as justificativas apresentadas para esta decisão carecem de qualquer fundamento legal ou lógico. Ou seja, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é ilegal e ilógica. É isso que eles estão dizendo. Ele virou sommelier do judiciário. Ele comenta o juiz que o está julgando. É isso que está. Apesar disso, olha aqui outro destaque, continua-se a esticar os limites da lógica jurídica para restringir seus direitos. Ele continua solto, podia estar preso aí por estar contestando a justiça, as decisões da justiça. Aqui, o governo Lula claramente aprendeu com os erros nos Estados Unidos, onde o sistema de justiça foi instrumentalizado para ganhos políticos. Ele diz que o Brasil aprendeu com os Estados Unidos, que começou a julgar o pessoal lá do Capitólio, mas foram lentos, tanto que o Trump se reelegeu, e é isso que ele torcia para que acontecesse aqui. Vamos à realidade dos fatos. O ministro Alexandre de Moraes pediu a defesa do Bolsonaro. Está aqui, o pedido do Alexandre de Moraes que não foi atendido. Ele queria determina que a defesa do Jair apresente um documento oficial com o convite. Eles imploraram o Eduardo Bolsonaro, pediram aos filhos do Trump, pediram ao Trump, fizeram o diabo, estão lá nos Estados Unidos fazendo de tudo para ter uma declaração, pelo menos, do filho do Trump, meu pai, e não conseguiram nada, nem isso, uma declaração de boca, muito menos um documento oficial.
Então, não tem nada Eles não cumpriram uma decisão judicial. Se eles tivessem enviado o convite e o Alexandre de Moraes ainda assim não tivesse permitido a viagem, ele poderia até questionar, não é? Mas não isso. Outra coisa, risco de fuga. Vamos lá. Bolsonaro agradece Milei por acolher os foragidos do 8 de janeiro. Aqui é uma fala do Bolsonaro ao Milei. Eu agradeço de coração esse acolhimento que você deu para essas pessoas, chefes de família, homens, mulheres, mães, pais, avós, idosos que estão em seu país. Esse ato tão generoso de acolher esses condenados politicamente, esses refugiados que estão aí. Nós, brasileiros de bem, não esqueceremos. Então, ele chama os golpistas de 8 de janeiro de condenados politicamente e refugiados. Se ele é o principal deles, por que ele não se julgaria merecedor disso? Ele julga lá, não, porque eu fui lá na posse do Milei, mas a posse do Milei já tem tempo. Depois disso, muita água passou por debaixo da ponte e o esquema do golpe de Estado ficou claro, inclusive, repetindo, que previa os assassinatos de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, uma coisa gravíssima que nunca aconteceu aqui no Brasil antes. Voltando, Bolsonaro chora no aeroporto por ser impedido. Por quem chora Bolsonaro? Durante a pandemia, as pessoas morreram sufocadas e ele não chorou. Ele ainda zombou. Quem não se lembra disso? Eu sou Messias, mas não faço milagres. As pessoas morrendo. Ele não chorava por essas famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Todos nós vamos morrer um dia. Era esse o consolo que ele tinha para dizer ao povo. Não sou coveiro. Por quem chora Bolsonaro? Aí aqui nós temos, isso não é sobre um homem, isso aqui é naquele mesmo tweet que está fixado lá, de que eu já citei uma parte, isso aqui é o final dele. Ele diz isso aqui. Isso não é sobre um homem ou uma decisão, não é sobre direita ou esquerda, é sobre o futuro da democracia no Brasil. Se o sistema de justiça pode tirar os direitos de um ex-presidente que representa milhões de brasileiros, ele pode fazer o mesmo com qualquer um. Exatamente, Bolsonaro. A justiça é para todo mundo. É para todo mundo, para o mais humilde brasileiro e para o presidente ou ex-presidente da República. Todos nós estamos sujeitos à mesma lei. É por isso que ele chora. Ele chora porque percebeu que está chegando a hora dele. Ele vê que a lei está sendo aplicada. Ele gostaria de que ele já tivesse tido uma condução coercitiva, como o Moro fez com o Lula, para ele se colocar ainda mais de vítima. Ele quer continuar usando a mídia como está usando direto, se posando de vítima, chorando, dizendo que está sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido, ele está só começando a ser julgado, porque, além desses julgamentos aí, tem todos os crimes que lhe foram imputados pela CPI da Covid, inclusive aquela suspeitíssima compra de uma vacina superfaturada com barras de ouro. Quem não se lembra disso? Então, ele está chorando, é por ele mesmo, que é só por ele que ele chora. Então, Bolsonaro, infelizmente para você, chega de frescura e de mimimi. Vai ficar chorando até quando? A sua hora de prestar contas à justiça chegou. É isso mesmo. É isso, muito bom. Pois é, ex-presidente todo comovido, né? Se disse abalado por não conseguir ir aos Estados Unidos e
ele que nunca se abalou por nada que aconteceu no país, né? O abalo dele é simplesmente por interesses pessoais, ele só se importa com ele mesmo e mais ninguém, né, Melo? É uma narrativa que eles estão tentando construir para 2026, de que há um Exato, ativismo judicial, de que ele é um perseguido político. Então, exatamente. para o Trump entrar nessa, o Elon Musk já critica o Alexandre de Moraes. Aliás, é engraçado, porque criticaram o Alexandre de Moraes por ser um ditador, por barrar o X no Brasil, e os Estados Unidos que barraram o TikTok. Exatamente. Veja a hipocrisia. Barraram porque o TikTok podia ceder informação dos cidadãos americanos para o governo chinês. E o Facebook, Instagram, todos eles aplicativos dos Estados Unidos. Eles não fornecem informação do mundo inteiro para o governo dos Estados Unidos? Claro que sim. Pois é. Deixa eu aproveitar aqui, Melo. Chegou um comentário da Rose Atílio. Ela fez aqui um superchat de 2 libras. Olha só, estamos recebendo moeda internacional aqui, Melo. Obrigado pela contribuição, viu, Rose? E ela comenta, a saudação deles com o braço me chamou a atenção também. Ela está se referindo aqui ao Steve Bannon, né? Pouco antes de anunciar o Eduardo Bolsonaro, ele cita a Alemanha, que a Alemanha vai ser o próximo local onde a extrema-direita vai vencer, segundo ele, e faz o gesto nazista. Eu quero até aproveitar para retomar esse assunto contigo, Melo, que é algo legal para a gente discutir no aspecto da cobertura da mídia com relação a isso, né? Porque a notícia que ganhou repercussão, o enfoque da Folha de São Paulo, que foi a primeira a noticiar este discurso do Steve Bannon, foi anunciar o Eduardo Bolsonaro como futuro presidente do Brasil, né? Este foi o enfoque dado pela Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo colocou o vídeo, inclusive no vídeo, é o mesmo vídeo em que o Steve Bannon faz o gesto nazista, né? Você reparou que a Folha de São Paulo não falou absolutamente nada sobre esse gesto do Steve Bannon? A Folha há muito tempo já está apoiando a família Bolsonaro, abriu espaço para o Bolsonaro o tempo inteiro e continua fazendo a mesma coisa. O objetivo deles, tudo que puder ser usado para enfraquecer o governo do presidente Lula, eles usam. Não é? Qualquer observação sobre o Steve Bannon tem que levar em conta também que ele está apavorado, porque o Elon Musk ocupou a vaguinha dele lá junto do Trump, com o dinheiro todo. Então, ele está tentando manter uma relevância. Ele é o gênio do mal do marketing da extrema-direita, mas só que o Trump, o Musk tem muito mais dinheiro, e o poder do dinheiro é o que fala mais alto lá, não é o poder dele. E aí ele está chiando, ele está fazendo essas coisas aí. Imagina, Eduardo Bolsonaro, nem o Bolsonaro não tem herdeiros, as pessoas só se elegem quanto o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro for preso, eles não se elegem nem a porteiro de prédio. Nenhum deles. Eles não têm vida própria. Eles não têm vida própria, nenhum deles. Qual é a relevância do Eduardo Bolsonaro? Não se vê, é só isso falando do papai, que o Trump isso, que o Trump falou. A pessoa não tem um projeto pessoal, não tem nada. Exato. E vale lembrar que o Steve Bannon até há pouco tempo estava preso, né, Melo? Então, assim, o elogio de uma pessoa que havia acabado de ser presa, né, de um contumaz divulgador de mentira, de fake news, né? Ele é reconhecido internacionalmente como o principal estrategista, né, dessa ofensiva de extrema-direita que se apoia em fake news, em ataque, em discurso de ódio, né? E para figuras como Eduardo Bolsonaro, ou mesmo para a imprensa brasileira, parte da imprensa brasileira, o que ele fala é relevante, né? E chama atenção como um gesto nazista, como o que ele fez, como isso não seja a notícia, né? Porque é algo
extremamente grave e como a notícia se torna uma torcida dele para que o Eduardo Bolsonaro seja presidente do Brasil, né? Como isso é relevante para a Folha e não o suposto gesto nazista, né, Melo? Isso, e sempre a conversa vitimista. O Eduardo Bolsonaro mesmo falou, meu pai está sendo perseguido, é uma injustiça, a injustiça. Ora, a população está vendo, ele está solto, ele está solto, ele está solto. É isso aí. Agradecer ao Antônio Melo. Opa! E até amanhã, Melo. Até amanhã, Zenha, Ivan, comunidade da Fórum. Um abraço. Valeu, Melo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até.